Estamos de volta agora para o segundo episódio Clear Você Estratégia. Se você perdeu o primeiro, pausa agora, volta lá, que é importantíssimo que você assista. Se você já assistiu e está pensando, não tem mais nada para eu aprender sobre IFR, engano seu, tem muito para falarmos. E a primeira pergunta desse segundo episódio é: o que realmente significa zonas de sobrecompra e sobrevenda no IFR, Stoimer? Vamos lá. Primeiro, tá? As pessoas têm uma compreensão um tanto quanto equivocada, às vezes, quando falam de zonas de sobrecompra e sobrevenda no IFR. Porque elas acham que chegou em 30 vai subir, ou chegou acima de 70 vai cair. Não é bem isso. Chegando em 30, como por exemplo a gente vai visualizar esta situação aqui em Banco do Brasil, aqui nós vamos começar a procurar por sinais de reversão, mas não obrigatoriamente o mercado vai reverter imediatamente. Se aparecer um sinal de compra como rolou aqui, a gente tem a nossa compra, o nosso stop, o nosso alvo. Chegamos próximos de umas, por exemplo, aqui nós chegamos na zona de 30, vejam. Aqui aparece 1, 2, 3 que o cara cogitou em comprar aqui. E se ele fez essa compra nesse ponto, ele acabou sendo estopado aqui porque o mercado pesou mais em Banco do Brasil e ele só voltou a gerar uma nova compra exatamente aqui. Então, o que significa a zona de sobrevenda? Fique atento a possíveis sinais de compra. Isso é o que significa. E se aparecer um sinal no preço confirmando a reversão, você poderá usar esse sinal. Assim como um sinal de sobrecompra, que seria um ponto plausível de topo, tá? Nós vamos esperar que surja o sinal no preço, a perda do candle número 3, para executar a possível venda. Ponto. O IFR e todos os indicadores de análise técnica são muito ruins para localizar pontos de vender uma posição. E eu preciso ser muito claro aqui com os amigos. A análise técnica ela é péssima para localizar timing de venda. Péssima. Especialmente aquela que utiliza indicadores. Quanto mais testes estatísticos vocês realizarem em análise técnica, mais vocês vão ver que os sinais de compra são fantásticos, são realmente muito bons, com bom nível de acerto, com bom resultado, mas quando parte para um sinal de venda, o modelo não é tão interessante assim, nenhum modelo se torna tão interessante assim, e como o custo da operação short, da operação venda, ele é muito caro, eu não utilizo esse indicador para dar sinais de venda. Não é como eu faço, de uma maneira bem ampla assim, tá? A gente vai... Isso porque, muitas vezes, se tu pegas um modelo de uma tendência de alta muito forte, especialmente num time frame mais curto, como o gráfico diário, ou mesmo um time frame de intradiária, vamos colocar aqui num 12 minutos, por exemplo, você vai muitas vezes identificar um IFR 14 aqui acima de 70, em que simplesmente o mercado, ainda depois que ele chegou em 70, ele ainda subiu mais uns 3,32%. Ele seguiu numa alta muito forte. E isso é um ponto que muitas vezes irá acontecer na vida de vocês. Vocês olharem um mercado que está tão forte, como por exemplo, neste dia, o Banco do Brasil estava tão forte, que ele foi para cima de 70, chegou até 70 e 70 virou o suporte dele. E aqui gerou até um sinal de compra aqui nessa região, para mais uma pernada de alta que aconteceu nessa situação, até que daí sim fizesse realmente aquilo que a gente chama de divergência. Então, é um equívoco a pessoa achar que chegou na zona de sobrecompra e já tem que sair vendendo. Não se faz isso. A gente vai entender que, cara, se a gente conseguiu permanecer acima de 70, é porque o mercado realmente está muito poderoso. Nós vamos esperar que apareça um sinal de venda para que a gente possa cogitar uma saída de posição se tiver comprado. E aqui sim, olha que bonitinho, ó, no 12 minutos, cara, aqui nós estamos fazendo 12 minutos, tá? Olha esse sinal. Olha esse IFR aqui. Olha esse 1, 2, 3 aqui. Olha que trade suave na nave. Nem Trade calor deu. bem bonito, sem calor, o risco de um candle para ganhar vários candles. Aqui teve mais um. Então essa é uma ferramenta que, quando ela é bem utilizada,
ela oferece resultados maravilhosos. Olha essa queda violentíssima que aconteceu aqui, esse desastre que a gente está vendo. Aí ele chegou a formar aqui 1, 2, 3, mas não acionou a compra. Aí ele forma um novo 1, 2, 3, ele não aciona a compra. Aí aqui ele forma um novo 1, 2, 3, e aqui no finalzinho do dia ele gera uma compra. Claro que o day trade aqui não poderia operar, porque está no final do dia. Mas veja que depois disso a gente tem mais um ciclo de alta aqui. Esse movimento aqui entregou para o cara que pôde operar 2,67% em 17 horas. Lindíssimo trade. Muito bom. Stormer, ainda nessa linha, tá, de sobrevenda, sobrecompra, a próxima pergunta é: como que o IFR pode auxiliar a gente a encontrar reversão de tendência? Vamos separar as coisas. Reversão e correção, reversão e pullback. Como que eu consigo otimizar o meu operacional do ponto de vista de sinalização do indicador para realmente encontrar reversões e não só correções? Tá. Então vamos lá. Eu acho que uma das ferramentas mais atraentes dentro do uso do IFR, dos osciladores de uma maneira geral, é realmente tentar localizar reversões de tendência de prazo mais longo que indicariam, digamos assim, a possibilidade de toda a direção que o mercado está andando ter sido modificada. Duas formas podem ser utilizadas com o próprio IFR em si. Vou colocar aqui na tela só para vocês poderem ver comigo o próprio Banco do Brasil. Aqui é um gráfico diário. Tá? Dentro desse gráfico diário, nós observamos que durante um bom tempo o mercado vinha trabalhando numa tendência de alta, bonita, limpa, tranquila, sem muitos mistérios durante toda essa fase. Só que notem que nessa tendência de alta, a gente consegue estabelecer inclusive uma zona de fundo do próprio IFR que estava aqui em 42 com 44. E aqui a gente tinha uma zona de topo no preço, bem bonita inclusive, que era o topo histórico do ativo, que foi rompida nessa região. Tudo estava indo lindo, maravilhoso. O mercado faz isso, por enquanto está tudo bem. Notem que tem uma coisa estranha aqui. Uma coisa bem estranha aqui. Isso aqui é topo histórico. Os preços romperam o topo histórico. Em relação ao último topo, que era aqui, veja que o nosso IFR está praticamente no mesmo nível. Ele não está acima, ele teria que estar acima deste nível aqui. Então isso que vocês estão vendo já é um sinal daquilo que a gente chama de divergência. Divergência é quando o indicador faz um movimento. Veja que a gente tem um topo aqui. Esse topo ele está mais alto que o topo anterior e o nosso indicador não encontra-se mais alto que o topo prévio. Isso é uma divergência de baixa. Isso significa um enfraquecimento da tendência de alta. Isso significa que a tendência de alta tem um grande potencial de reversão. Eu vou dar uma recuada para cá e vai ficar mais fácil de ser visualizado isso. Vejam essa situação aqui. Tecnicamente, estamos em topos e fundos ascendentes. Topo, fundo, topo, fundo, topo. Veja que agora a gente acaba de fazer um topo. Pelo meu conceito de máxima, massa mais alta, massa mais baixa, isto aqui é um topo. Este topo está acima deste topo. E nós temos o nosso FR mais baixo. Stormer. Isso recebe o nome de divergência. Oi. Aqui, nesse cenário, você também isola a análise da barra para que ela possa dar ainda mais robustez, que ela dê uma turbinada realmente nessa leitura? Sim. Para mim é importante a gente associar a condição da barra em si e o entendimento de um aspecto psicológico. Entendam, o gráfico ele vai literalmente representar a condição psicológica do mercado. Ok, o que a gente está olhando? A gente está olhando que aqui teve um forte movimento de alta e um monte de gente se empolgou com essa alta e está muito feliz. Quando nós tivemos esse movimento de recuo aqui, o mercado caiu um pouco, volta a subir, faz um novo recuo dos vendedores que queriam tentar puxar o mercado para cá e não conseguiram. E daí o mercado faz mais um ciclo de alta em que rompe o topo anterior e está todo mundo aqui feliz acreditando numa forte alta. Só que olha que a velocidade com que o mercado conseguiu subir aqui, ela está mais fraca. A amplitude ela está mais fraca porque a gente não consegue romper nosso topo anterior. Então o indicador está nos dizendo: eu posso estar mais caro aqui do que eu estava aqui, mas eu estou mais fraco aqui do que eu estava neste ponto.
E daí quando forma esta situação que tu tá olhando aqui, olha aqui, este candle branco aqui é o quê? São compradores que estão acreditando na continuação da alta. Onde é que está o stop desses sujeitos? Sempre perguntem para vocês onde está o stop dos comprados e onde está os stops dos vendidos. Porque essas são zonas de gatilho que o mercado vai tentar buscar. Se perder essa mínima aqui, vai acionar o stop de todo mundo que está comprado. Se romper essa máxima aqui, vai acionar o stop de todo mundo que está vendido. Então observem que neste momento, se perdermos essa mínima, eu vou ter o meu gatilho de venda pela divergência baixista já observada. O que o mercado faz? Acabou de frustrar todo mundo que comprou aqui, todo mundo que comprou aqui. Nesse candle aqui começa a bater o desespero, os caras não entraram na venda ainda, agora bate o pânico e aí o mercado faz o movimento de recuo. Excelente. Isso aqui, inclusive, sendo um pullbackzinho do fundo perdido. Com reteste. Com reteste, exatamente, Aliak. Então, quando a gente associa as duas coisas, isso aqui fica extremamente poderoso para identificar uma reversão da tendência de alta para uma movimentação de queda, e essa foi uma queda bem expressiva, que voltou até o topo anterior que havia sido rompido aqui. Ó. Novamente então, com risco baixo, né? Exatamente, com um stop muito curto, porque, galera, a gente fez uma venda aqui, nosso stop é um stop de 2%, nosso alvo mínimo era voltar até esse fundo, e com a divergência, geralmente, nosso alvo vem até mais amplo ainda até esse ponto. Geralmente, quando se localiza uma divergência, que é isso aqui, tá? Com isso aqui, o tempo que o mercado fica em queda é em torno de 2 a 3 meses. Eu vou repetir esse ponto. Quando você localizar uma divergência baixista e ela for acionada, você pode esperar que esse ativo fique entre 2 a 3 meses em queda. Ao mesmo tempo, vocês vão localizar de tempos em tempos situações inversas, que serão o quê? O momento de reversão de uma tendência de baixa, em que o mercado vinha caindo, por exemplo, a gente vinha aqui no movimento de queda, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Veja que aqui a gente faz um novo recuo e a gente faz um novo fundo e esse fundo aqui já está mais alto. Veja como os fundos aqui vão ficando mais altos e esses fundos aqui estão em queda ainda. Então isto é uma divergência de alta, que vai estabelecer um período de alta de pelo menos uns 2 ou 3 meses em alta. E ancorado em um suporte fortíssimo do lado esquerdo, né? Exatamente, aqui do lado. Quando a gente tem isso, então, aparecendo, fica mais eficiente ainda essa situação de reversão, da queda que vem acontecendo para uma alta que vai acontecer. Então, quando a gente localiza este tipo de situação, nós vamos ficar absurdamente interessados por sinais de compra. Novamente aqui, ó. Mais uma situação em que a gente tem este fundo, com este fundo mais baixo, então fundos mais baixos, e aqui o indicador mostrando fundos mais altos. 1, 2, 3 de compra, a entrada aqui para buscar pelo menos essa região de alvo aqui em cima e botar aqui um trade que entregou 10% em 17 dias. Então as divergências, elas funcionam muito bem para a reversão de tendência. Notem que aqui tem mais uma, e essa aqui para mim é a mais importante de todas. Quando a gente vê a divergência, pessoal, eu sempre tenho que olhar o último fundo com o penúltimo fundo. Eu não posso olhar este fundo com este fundo. Não. É o último com o penúltimo. E quando eu verifico isto e vejo essa situação aqui, eu estou identificando que aqui eu estou mais alto e aqui eu estou mais baixo. E daí eu tenho uma reversão, mesmo que aqui não tenha sido uma virada para alta de imediato, mas ele saiu desse ciclo de topos e fundos descendentes que ele vinha trabalhando e só depois que veio realmente para o movimento de alta mais amplo que eu tinha mencionado, depois de uma divergência de alta. 2 ou 3 meses de alta é o tempo médio de validade daquele movimento em si. E aqui, mais uma vez, acho que o Aliak aqui vai me permitir eu extrapolar um pouco o meu tempo. Olha só, a gente vinha em topos e fundos ascendentes, ó. Aí notem, este topo aqui, este topo, que está mais alto do que este topo, e observem a divergência baixista identificando, nos dizendo que a tendência está cansada, que o ativo está cansado e que o ativo não tem mais condições de subir. E daí quando forma esse 1, 2, 3 aqui,
tu desenha uma venda neste ponto. Se o cara não quiser operar vendido em Banco do Brasil, nesse caso, o que ele poderia fazer ali? Ele poderia eventualmente comprar uma opção de put, que é uma opção de venda, ele poderia montar uma trava de baixa, ele não precisaria daí operar vendido. Aí, entre comprar uma put e operar vendido, eu prefiro comprar put. Por quê? Porque se eu opero vendido aqui, vamos lá, pessoal, se eu faço uma venda alugada aqui, vendi alugado, Banco do Brasil a 13,41 e meu stop aqui em 14, eu tenho aqui um stop de 60 centavos, tudo bem. Então eu poderia calcular ali um risco máximo para arriscar um risco máximo. Mas o que me impede de amanhã não acontecer um gap de alta e Banco do Brasil abrir aqui assim? E de eu ter uma perda muito maior do que eu naturalmente gostaria de ter. Mesmo que eu tenha feito tudo dentro do gerenciamento de risco. Nada impede, a gente sabe que o mercado às vezes tem essas maluquices. Agora, se eu comprei put, se eu comprei uma opção de venda, neste caso, se abrir aqui, meu risco máximo foi o dinheiro que eu coloquei na compra da put. Se eu comprei R$600 em put, o máximo que eu vou perder é R$600. Se eu comprei R$500 em put, o máximo que eu perco é R$500. Não importa a alta que o Banco do Brasil proceda. Então, para operar na venda, meus amigos, eu prefiro muito mais trabalhar ou com a compra de puts ou eventualmente com travas de baixa, porque o risco é muito limitado. E o potencial de ganho, como a gente está vendo, é um potencial bastante interessante. Oi. Para esse cenário, especialmente nesse exemplo de Banco do Brasil que a gente está no gráfico diário, esse exemplo me leva a te fazer uma pergunta. Seria uma opção mais at the money, in the money, ou seja, mais no dinheiro ou fora do dinheiro, até porque aqui a gente tem que levar em consideração o tempo, que é algo que não está no nosso controle, né? Boa. Então, a minha conduta, aliás, eu nunca opero pozinho. Perfeito. Tá? Eu acho que quem ganha dinheiro com pó é traficante. Eu não ganho dinheiro com pozinho. Então eu sempre opero no dinheiro. Eu sempre opero no dinheiro. Mas não deu, tá, Storm? Muito bom mesmo. Não, tudo bem, mas pra mim é isso. Quem ganha dinheiro com pozinho é traficante. Eu não sou traficante. Eu opero sempre no dinheiro, tá? Eu nunca opero muito fora do dinheiro, sempre opero no dinheiro. E aí eu sempre tento trabalhar com opções que tenham pelo menos mais de 10 dias de vida, tá? Pelo menos são os parâmetros que eu acabo colocando para mim. Produção, o negócio é o seguinte, nós teremos que ter só um episódio sobre divergência. Foi uma aula completa isso aqui. Mas a gente pode aprofundar um pouquinho mais, com muito um pouquinho mais de exemplos. Verdade. Então, calma que teremos. Stormer, a minha pergunta para você agora é: quais são os erros mais comuns dos traders com o IFR? Eu acho que, em verdade, Pan, não é apenas com o IFR. Tá? Eu acho que os erros mais comuns dos traders, de uma maneira geral, é que quando eles começam a estudar um modelo, eles acham que aquilo é infalível e que aquilo é líquido e certo que vai funcionar sempre. E não existe nada que funcione sempre. Nada. Nenhum indicador, nenhuma ferramenta, nenhum sistema operacional vai dar lucro sempre. Vai dar sempre trades no ganho. Tá? Então a gente tem que entender que o FR ele tem uma estatística matemática positiva? Tem. Ele oferece um stop curto para um trade executado? Oferece. Ele tem um alvo longo para o trade executado? Sim, ele oferece. E ele tem um bom nível de acerto? Tem. Na maior parte dos períodos operacionais, semanal, diário, 120, 12 minutos. Nos papéis mais líquidos. Quando você começa a entrar em time frames muito curtos, que é um erro gigantesco dos traders, de uma maneira geral, eles entram em time frames de 5 minutos, time frames de 2 minutos, 1 minuto ou 3 minutos, e acham que o sinal do time frame mais curto será exatamente tão confiável quanto o sinal dado dentro de um gráfico semanal. Não. Eu queria muito ter ouvido isso lá em 2001, 2002, no início da minha jornada no mercado. O sinal que aparece no intradia, ele é 1 zilhão de vezes mais fraco
do que o mesmo sinal que aparece num gráfico diário e num gráfico semanal. Então, quando a gente pensa sobre isso e reflete que o gráfico basicamente nada mais é do que uma pesquisa eleitoral, podemos por dizer. Então, quando eu estou aqui dentro de Banco do Brasil no 120 minutos, eu estou perguntando a opinião de todas as pessoas que operaram no Banco do Brasil nas últimas 2 horas. Essa opinião, ela é tão importante quanto a opinião de todas as pessoas que operaram no Banco do Brasil na última semana inteira? Claro que não, porque é uma quantidade bem menor de pessoas. Então, quanto maior for o nosso time frame, quanto maior for o nosso período operacional, mais fidedigno e mais confiável será o sinal que a gente está operando. Por isso que a gente pode, sim, e aí vem isso é um pouco mais complexo, um pouco mais avançado, talvez eu não consiga explorar aqui completamente. A gente pode, muitas vezes, localizar divergências baixistas de um time frame mais longo, como a gente está vendo aqui, e daí a gente pode entrar num time frame mais curto para procurar por sinais de venda nessa região aqui. Então o cara poderia ter entrado naquele período lá que ele viu que tinha todas aquelas divergências de baixa, e quando ele localizou aquelas divergências de baixa no 12 minutos, ele vai lá naquela região e procura pelos sinaizinhos de venda que seriam aqui. E daqui ele estaria localizando, por exemplo, a perda desse suporte, essa barra branca, a perda dessa mínima, como um sinal de venda para ele fazer, e ele poderia ficar vendido num ponto bastante interessante, num time frame menor. Então tu pegas o time frame mais longo, tu define a direção que o time frame mais longo está impondo para você, e daí quando você pode refinar o ponto de entrada mais curto. Mas no início, eu sugiro que vocês não façam isso. No início, eu sugiro que vocês fiquem no time frame mais longo e usem o sinal do time frame mais longo e não tentem refinar um time frame mais curto, porque é um erro muito frequente o cara começar a trocar de time frames no seu gráfico e ele se perder no meio do que ele está operando. Evitem isso. Não façam isso. Vocês não precisam passar por esse processo de dor que existe. Perfeito. E acho que aqui você acabou abordando muito do que seria a próxima pergunta, que seriam as dicas, né? Então aqui a dica de não utilizarem um time frame menor, mas mais do que isso, né? Saber que o sinal vindo de um tempo gráfico maior, ele é 1 zilhão, como você até mudou a entonação, 1 zilhão de vezes, né, mais forte do que de um tempo gráfico menor, ao passo que ainda assim, se você pretende colocar aqui algum tipo de filtro para usar o intraday, extraia o sinal de divergência do tempo gráfico maior e aí utilize o tempo gráfico menor como se fosse um GPS, ou seja, no tempo gráfico maior é um mapa, você extrai a sinalização, né, do indicador mais precisa, mais eficiente, e vem para o tempo gráfico menor para refinar isso. Stormer, eu acho que todo iniciante, né, ele tem a dúvida de se vai utilizar, né, o indicador. Quando vem o sinal da barra, muitas vezes o stop que está ali naquela operação, naquela barra, foge um pouco do gerenciamento de risco dele. O que fazer? Colocar um stop bobo no meio da barra ou preferencialmente ficar de fora se não couber no gerenciamento de risco, mesmo que você tenha o sinal mais lindo possível do IFR? Se não couber no gerenciamento de risco, a minha sugestão é não opere aquele sinal, tá? Então, eu não colocaria então tentaria colocar um stop mais curto ou um stop que não tivesse um bom suporte técnico, apenas para poder conseguir entrar no trade dentro do gerenciamento de risco mais apertado. Nessa situação, eu prefiro abrir mão do trade. Eu prefiro perder o amigo do que perder a piada. Nesse caso, eu prefiro perder a piada e não perder o amigo, e o amigo sendo o nosso capital específico, tá? Então, acho que essa seria a coisa mais importante que a gente poderia estar conversando aqui com vocês nesse momento. Em relação a dicas ainda, Liak, ainda haveriam outras dicas que a gente poderia conversar, tá? Por exemplo, a gente estava falando até agora há pouco que a maior parte dos períodos que são utilizados acabam sendo o período de 14 períodos. Mas o problema dos 14 períodos é que ele, infelizmente, ele gera poucos sinais. Tá? Então, quando a gente bota aqui um gráfico, vamos lá, um gráfico semanal, veja que o gráfico semanal de Itaú,
vai gerar mais ou menos 1 ou 2 sinais por ano de trade no FR 14. Se a gente botar, mesmo que a gente bote ele ajustado, é 1 ou 2 sinais por ano no FR 14. Ou seja, uma baixa quantidade de sinais, vai ser 1 por semestre, mais ou menos. É bem verdade que cada sinal dado naquele semestre vai entregar algo em torno de 20%, talvez até 35% de valorização, e o cara poderia fazer com 2 trades quase 60% no ano, né, nesses papéis específicos que eu estava mencionando. Só que a maior parte das pessoas vai querer fazer mais trades do que 2 por ano, né? Então, o que o cara pode fazer? Se ele entrar dentro de um gráfico diário, o FR vai entregar para ele algo em torno de 1 ou 2 sinais por mês, na melhor das hipóteses. Se ele entrar dentro de um gráfico de 120 minutos, o FR vai entregar para o cara, em média, 2 ou 3 sinais por semana, em média. O FR é de 14 períodos. Se ele quiser mais sinais, ele poderia utilizar uma estratégia um pouco mais refinada, que é diminuir a periodicidade do FR. Então você vem aqui no período do FR, clica em período, em propriedade do FR, e você, ao invés de colocar 14, muitas pessoas trabalham com ele com 10 períodos, é um outro ponto que muitos utilizam. Veja que os níveis modificam-se, ficam mais amplos, como a gente está vendo aqui. Eu, por exemplo, utilizo o IFR no gráfico diário na periodicidade de 2 períodos. Tá? Que é para fazer realmente uma quantidade bem grande de trades e que dá sinais bastante interessantes serem operados. Então, mexer na periodicidade do FR, olha como ele fica bem mais volátil e amplo em termos de movimentação, ó, mas ele acaba entregando aí bem mais sinais, como a gente está vendo. Claro que daí a gente vai dar uma pequena refinada aqui, qual que é a zona de resistência e qual que é a zona de suporte do FR, para a gente poder operar isso dessa forma. A gente consegue ter mais sinais, sim. Esses sinais eles vão aparecer mais vezes, a gente vai ter que ver quais são os níveis perfeitos para aquele período que a gente vai estar utilizando. Os períodos mais utilizados são 14, 10, e outras pessoas como eu, que operam no 2, vão ter trades mais frequentes acontecendo. Sensacional, não é mesmo, Pan? Pô. E é famoso esse FR de 2, hein? Sim. E é bom mesmo. Nossa. O olhinho brilha, né, Stormer, falando Opa. dele. E é claro que o olho brilha, galera. Olha esse indicador, eu tô apaixonada já. E ainda não acabamos, né? Isso aqui é só o segundo episódio, temos 5, então ainda falta mais da metade para você acompanhar. No próximo, a gente vai colocar temperos a mais, alguns indicadores que dá para misturar com esse IFR aqui e chegar em talvez o seu perfil perfeito de trade. Vamos junto? Esperamos vocês lá.